E aí, pessoal da Nicho Literário, estamos aqui em mais um episódio da NichoCast, o podcast da Nicho Literário, onde nós reunimos autores e escritores para falarmos sobre qualquer coisa. Isso mesmo. Porque além de escrever, a gente sabe falar sobre assuntos diferenciados, é legal que a gente traz aqui referências de livros, histórias e até fala um pouquinho das nossas obras para vocês. E eu não estou sozinho, aliás, eu tenho que me apresentar primeiro, né, gente? E aí, pessoal, meu nome é Bruno de Deus, falo de Minas Gerais e escrevo suspenses. Oi, gente, eu sou a Amanda Dimers, eu falo do Rio Grande do Sul e eu gosto de escrever fantasia, tanto alta fantasia quanto baixa. Fala pessoal, Perfeito. tudo bom? Aqui é Edu Ravalê. Eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, e eu sou escritor de fantasia sombria medieval. Eu sou o autor Andrzej Morsi, aqui de Florianópolis. Eu curto escrever bastante aventura, fantasia, ficção científica e terror. Bom, eu sou Michel Fonseca, autor dos Sete Cavaleiros de Algor, e escrevo ficção científica, terror, me aventurei e um pouco de fantasia. E é isso mesmo, pessoal. Reuni aqui escritores e escritoras de fantasia, porque o assunto de hoje são cidades lendárias. Cada um de nós vamos falar sobre uma cidade lendária, e depois a gente vai apresentar e falar um pouquinho sobre as cidades lendárias que estão nas nossas obras. Pessoal, eu vou falar sobre Agartha. Não sei se é assim que se fala, então já peço perdão caso alguém aqui seja estudioso nesse assunto, mas é uma cidade que fica ali embaixo dos nossos pés, praticamente. É uma cidade subterrânea. Sabe aquela teoria da Terra Oca? Essa é uma das cidades que estão ali. Eu acredito que seja a cidade mais popular entre as várias cidades que existem, de acordo com essa teoria, que são ligadas por túneis secretos que ficam passando em diversos lugares, porque é como se existisse aqui embaixo da gente toda uma sociedade, uma galera que desenvolveu uma tecnologia única que sobrevive ao tempo, às ações do tempo e as modificações que a gente faz aqui na superfície. E é interessante porque tem umas teorias muito assim, inimagináveis, que me faz até lembrar daquele filme O Guerra dos Mundos, onde os ETs saem da Terra, saca? Porque alguns teóricos, né, da conspiração pensam que essas tecnologias, na verdade, não vêm do espaço, mas sim das cidades que estão aqui no subterrâneo, que sobem de alguma forma só para investigar alguma coisa nossa, saca? Eles, na teoria, não sobem até aqui, não interagem conosco porque eles prezam pela pureza que existe nesse mundo. Eles não querem se misturar com aqueles que estão na superfície, aqueles que já estão manchados pelos seus pecados e pelas questões cruéis que o mundo da superfície montou, até a ponto de se misturar com algumas lendas que buscam a elevação da espiritualidade, como no caso de outra cidade que nós vamos falar aqui nesse podcast, que é a Shambhala. Só que tem uma certa diferenciação. Essa ligação entre essas duas cidades se dá principalmente porque uma das entradas para essa cidade está lá no Monte Himalaia. Além disso, você também pode acessar ela de acordo com as teorias nos polos, tanto no Polo Norte, no Polo Sul e outras entradas aí desconhecidas e secretas para o subterrâneo. Gente, você já conheceu essa teoria do mundo oco e dessa cidade? Eu lembro muito dos filmes, né? Dos filmes, os livros eu também sei que tem esses livros, só que eu não cheguei a ler os livros e eu tenho pouca lembrança dos filmes, porque eu vi quando era bem novinho, mas nos filmes era um negócio que era meio selvagem, tinha até dinossauro, né? Dinossauro lá, umas espécies extintas, mas eu não lembro se tem uma cidade que existia no filme. Eu conheci essa cidade lendária, foi por conta desse podcast mesmo. No cinema, isso realmente foi pouco explorado, né? Tem alguns filmes, mas não foi tão bem explorado. Agora, na literatura, meu Deus do céu de Deus, eles deitaram o cabelo. Agartha, o Ruecomundo, né? É muito, muito, muito cultuado pelo misticismo, né? Muita gente acredita de verdade nos intraterrenos. É uma matéria interessantíssima. E o maior, né, exemplo na literatura que a gente tem é a Viagem ao Centro da Terra, né? Ele trata necessariamente desse mundo interior, onde tem até um sol interior lá dentro. Eu lembro desse filme que você falou aí, que tem dinossauro, que tem tudo. É maneiro pra caramba mesmo. É aquelas teorias que eu quero acreditar, que eu tipo assim, gente, eu sei que não é possível, mas seria tão legal. Eu gosto dessa ideia, assim, de o pessoal das teorias malucas, das teorias de conspiração, assim, que nenhum deles pensa, tipo, pô, deve ser quente pra caramba lá dentro, né? Não, existem toda uma série de explicações científicas que são elaboradas pela turma que acredita, né? Inclusive, é muito, muito divulgado no meio ufológico, né? Na ufologia, sobre serem seres extraterrestres e tal que vivem lá dentro. E tem vários lugares, assim, que são tipo sagrados, que são entradas, né, para esses lugares. Rapaz, é impressionante a quantidade de gente com ensino superior que acredita nisso e que leva muito sério. Médico, coisa um monte. E que são, assim, ferrenhamente... Assim, eu não posso falar muito não, né? Que eu sou cristão, eu acredito num Deus invisível, então é meio complicado para mim também criticá-los, mas, assim, realmente rico, né? É uma mitologia muito rica.
A mitologia de Agartha. Agartha é uma das cidades de Deus. Eu lembro que tem várias lá. Sim, tem uma cadeia, né, gigante, toda uma civilização mesmo, uma porrada de lugares totalmente diferenciados ali, que tem essa cultura subterrânea ligados por, tipo, túneis. É muito interessante. Se você acredita em Agartha, por favor, nosso intuito não é ofender suas crenças, mas, por favor, conte mais sobre elas aqui embaixo nos comentários, se você chegou aqui de alguma forma. Inclusive, um detalhe que eu não vou me aprofundar, né, porque senão eu vou puxar muito a sardinha, mas tem um update no meu cenário, né, na expansão de mundo, que tá lá pro 8º livro, né, eu ainda tô no 2º. Tem um update onde o pessoal encontra um continente interno dentro do mundo de Novas, que é inspirado em tudo que eu li sobre o Ecomundo, né, o mundo intraterreno desde sempre. Que massa, Edu, que massa. Cada vez mais eu fico surpreendido com novas. Aliás, ansioso pelo segundo exemplar. Então, a minha cidade é Shambhala. Shambhala é uma cidade do budismo tibetano, a crença do budismo tibetano. Ela se localizaria no topo do Himalaia, não sei se exatamente no topo, mas no alto do Himalaia. E é uma cidade de grande evolução espiritual, então as pessoas que conseguem ver essa cidade são as pessoas que são muito evoluídas. Se tu não tá digno, digamos assim, preparado para encontrar Shambhala, tu não vai conseguir encontrar Shambhala, tu não vai conseguir enxergar a cidade. E ela é governada por reis sábios, eles preservam o conhecimento, eles vivem em grande harmonia, e eu acho, assim, realmente tem toda essa conexão, né, com a localização ter no ar, assim, versus no topo da Terra, assim, versus embaixo da Terra. Achei bem legal essa ideia. Eu não conhecia ainda Agartha, mas Shambhala eu já tinha ouvido falar. E eu acho, assim, bem interessante, né, essa crença, assim, numa cidade possivelmente invisível. Inclusive, estranhamente conectado com a minha também, que é invisível para as pessoas de fora. A duologia, a cidade sagrada, ela tem um campo, digamos assim, de proteção que mantém ela invisível. Então, se a pessoa não foi convidada para a cidade pelas pessoas que vivem lá, ela não sabe chegar lá. Muito massa, muito massa. E, tipo, tem até um ponto Desculpa, Shambhala? Shambhala. Shambhala, né? Que é como se fosse o paraíso, né? Só as pessoas que atingem aquele ápice ali. Sim, é meio que um objetivo, assim, né? Tu evoluir de forma que tu se torne capaz de encontrar Shambhala e viver lá, porque imagina, é um lugar de paz, é um lugar de evolução, então deve ser bom, né? Shambhala é um lugar extraordinário. Vocês já cansaram de ver Shambhala? Sabe, todo dorama chinês que mostra aquele povo sagrado, aquele povo divino que vive num lugar superior e às vezes desce para a Terra? Ou então em filmes mesmo, né? Aquele lugar é Shambhala. Aquele é o Shambhala, é o reino dos divinos, né? Dos celestiais, né? Você precisa atingir o Nirvana para poder chegar lá. Então aqueles seres super evoluídos governando lá com aquelas roupas bonitas, aquelas seda colorida, né? Com aqueles castelos nas nuvens, é Shambhala. E Shambhala eu acho muito legal, Amandinha, porque tem uma espécie de cultura global a respeito de Shambhala, né? Dizem que, na verdade, assim, não é que o local físico fica ali em cima do Himalaia, ali fica a principal entrada, é o portão principal. Dizem que, na verdade, ela se espalha por toda a atmosfera, né, terrestre, e tem entradas em lugares de muita energia, né, como a Amazônia, né, ou então lá nos Andes, tem vários pontos, assim, do mundo onde o pessoal tem culturas, né, até ancestrais, indígenas, que apontam para Shambhala. Alguns até usando palavras parecidas, com o mesmo nome, né? O Shambhala, né? Aí eles vão mudando um pouco a pronúncia, a grafia. É muito legal essa cidade. Eu fiquei maravilhado quando eu soube das escolhas de vocês. E é interessante como várias culturas, mesmo que elas não tenham realmente tido contato com as outras culturas, elas têm lendas similares, que nem o Edu falou, às vezes até com as palavras parecidas, né? Eu acho muito interessante isso. Bom, a gente vai falar então da cidade lendária de Eldorado, né? Eldorado é uma das lendas mais fascinantes das Américas, né? Durante séculos, exploradores arriscaram tudo em busca dessa cidade dourada, né? Onde as ruas seriam de ouro e as riquezas infinitas. A palavra Eldorado, por incrível que pareça, vem do espanhol Eldorado, que significa o dourado.
Originalmente, esse termo ele não se referencia à cidade, né? Não era referente à cidade, mas sim a um homem, um rei indígena que, segundo relatos do século XVI, cobria seu corpo de pó de ouro, né? E mergulhava num lago como se fosse um ritual para os deuses. Lembrando muito aquele ritual parecido com o do Xerxes, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Com o tempo, o Homem Dourado virou a cidade. E depois o império feito de ouro, né? Escondido em algum lugar na floresta sul-americana. Por aqui, né? O ritual ele já foi observado, se eu não me engano, numa região ali onde que hoje em dia é a Colômbia. O nome do lago Guatavita, nessa região da Colômbia. E essa busca pelo Eldorado mobilizou assim, grandes expedições. Assim, lá pelo século XVI, XVII, né? O Francisco Orellana, não sei, e Gonzalo Pizarro percorreram a Amazônia em busca do Eldorado, que nessa época já tratava como uma cidade, já não era mais o cara. E o explorador inglês, o Sir Walter, não vou falar isso, Hackney, procurou o Eldorado assim às margens do rio Orinoco, que já ia parte da Venezuela, já não tem nada a ver com a parte da Colômbia. Todos eles falharam, morreram, a floresta engoliu as pistas, e com isso engoliu também as esperanças que eles tinham de encontrar o Eldorado. Essa obsessão levou à destruição de civilizações, né, indígenas, provocou massacres, devastou assim culturas inteiras. Alguns estudiosos acreditam que a lenda pode ter sido inspirada por verdadeiros rituais indígenas, obviamente ligados ao ouro, como os realizados pelos muiscas da Colômbia. Esse lago, Guatavita, né, onde o rei dourado, né, teria se banhado, chegou a ser parcialmente drenado no século XVI em busca desse ouro, mas não acharam nada com relação a isso. Algumas peças de alvenaria sofisticada foram até encontradas na região ali, que reforça a ideia de que havia sim uma cultura rica, embora não nesses moldes assim tão exagerados que se falava sobre a cidade do Eldorado, que na verdade era um rei indígena dourado, e não era o Xerxes. Não, muito interessante ver que de uma lenda, de um ritual, eles vão e com o passar do tempo cresce a ponto de se transformar numa cidade inteira feita com esse metal precioso. E a ganância humana foi tanta a ponto de acreditarem numa lenda dessa e fazerem tudo o que estava ao alcance em busca de algo que nem é certo que existe, né? E acabaram destruindo, acabaram matando, em busca de descobrir se isso era real ou não, crendo nessa possibilidade. Vocês já tinham um reconhecimento dessa cidade? Sim, o Eldorado, se eu não me engano, tem filmes, né? Eu não vou lembrar agora qual, mas se eu não me engano, existia um roteiro do Indiana Jones que tocaria nessa cidade do Eldorado, mas foi descartado. Entre aqueles N roteiros que eles fazem, um deles, o Indiana Jones, o terceiro, que foi em busca do cálice, né, lá, seria em busca do Eldorado. Mas só que, acho que questões, eu não vou lembrar agora também, mas eles trocaram no roteiro para um cálice sagrado, né, o Santo Graal. Eldorado tem aquele desenho muito divertido. Nossa, sim, eu amo. E é sul-americano, né? É o que mais tem interface aqui com a gente. No domingo, assim, eu achava muito engraçado. E hoje em dia a gente fica lembrando e era tipo, tinha umas piadinhas muito adultas daquele desenho ali que eu ficava assim, meu Deus do céu. Qual era a animação? Você lembra? Não. É, Em Busca de Eldorado. Ah, Em Busca do Eldorado. Era da Disney? Ou era Tinha um desenho? estilo muito parecido, mas eu acho que não era da Disney oficialmente, porque o roteiro era muito assim, Eu tô confundindo com a Atlanta. malicioso. Oi? Ah, sim, lembrei. Tinha lagartos gigantes. Ele é um desenho meio feito. A pessoa tava. Eles desenhavam por cima. Esqueci o nome que tem essa desenho. Tô com a memória péssima. Imagina. Nossa, o Eldorado é muito bom, né? Porque é sul-americano nosso aqui, entendeu? É uma cidade mítica de resistência colonial, né? Resistência ao colonialismo. Eldorado é o nosso pedacinho nosso imaginário aqui da América do Sul, que nunca foi conquistado, né? Tá com todo o seu ouro lá guardado, ali na Amazônia, no meio das fronteiras ali com os outros países. Não vão encontrar, não. É daquele jeito lá, vai ficar tudo protegido. Eldorado extraordinário, né? Que aí a gente já entra dentro da nossa cultura de brasilidade com muita força, né? Não só Eldorado, como todas as cidades. É muito uma questão, uma metáfora para a história até.
Porque o que os colonizadores fizeram quando chegaram aqui na nossa América, né, gente? Pegou tudo, eles estavam desenfreados pegando recurso, é ouro, é mineral. Eldorado é a cidade com as preciosidades que mesmo essas pessoas que destruíram a nossa terra e os povos originários, não conseguiram alcançar. Mas mesmo assim, por essa busca desenfreada por um recurso que eles não conseguiam, o maior dos recursos que eles não conseguiram obter, aconteceu muitas guerras, né? Muitas pessoas foram mortas. Eldorado é a nossa cidade lendária, símbolo, né, de resistência à colonização, à invasão europeia, né, que a gente teve. Para nós, para o mundo, ela já é interessante, né? Agora, para nós, ela tem um significado muito mais especial, né? É a nossa resistência e, de certa forma, também nosso resgate. Na primeira antologia da Triunfos, a Em Terras Bem Fundo, que o de Deus, inclusive, é o nosso convidado de honra, tem uma outra convidada de honra, o de Deus, que é a Isabor Quintierre, que ela faz o conto de abertura, e no conto de abertura dela é um índio enfrentando os invasores espanhóis, né, buscando o Eldorado, né? E ele enfrentando eles, achando esquisito, aqueles cavalos, aquelas coisas que ele nunca viu na vida, né? Mostra todo o ponto de vista do povo original, né, desse índio enfrentando, né, do indígena enfrentando os invasores. Eldorado, ela é um símbolo importante pra gente. E, inclusive, por toda essa destruição dos colonizadores, eles não vão achar Eldorado nunca, porque eles não são dignos. Já levaram muito do nosso ouro, né? Tá bom, não precisa levar mais não. Deixa nosso ouro quieto aí, é nosso. Bora. Então, a minha cidade selecionada aqui foi Atlântida, que é envolta em vários mitos, várias lendas, várias teorias. Então, partindo do início, a primeira referência à Atlântida surgiu ali por volta de 9.600, através dos livros Timeu e Crítias de Platão, onde ele descreve uma suposta cidade envolta em tecnologia, com uma beleza sem igual, um tipo de civilização perfeita, em que todos viviam com harmonia, com equilíbrio, viviam do que plantavam. Então, além do lado tecnológico, havia muito lado humano, um lado político e social muito bem desenvolvido, e também era uma potência marítima na época, tanto que ela era envolvida com muitos conflitos em relação a Atenas. Tanto que uma das teorias era que, por causa desses conflitos, Atlântida teria perdido um pouco da sua força marítima nessas disputas com Atenas, e por causa disso havia investido em algumas questões de tecnologia, principalmente aí entra na questão da teoria do uso dos cristais, em tese que eles tinham um domínio dessa questão energética dos cristais, e através disso eles desenvolviam suas tecnologias. E por causa disso, ela teria sofrido fenômenos naturais, erupção vulcânica, que culminou com o afundamento. E aí até entra uma questão interessante, porque o pessoal fala muito de Atlântida, é um continente ou é uma cidade? Na lenda, Atlântida era um reino, território grande, sob o domínio de Poseidon. E o que Poseidon fez? Ele dividiu Atlântida em 10 províncias, 10 territórios, sendo a central Atlantis. E Atlantis ficou a cargo de Atlas, que era filho de Poseidon. E cada um desses territórios era comandado por digamos assim, um chefe de estado, mas todos se reportavam ao rei Atlas, sendo, digamos assim, o filho preferido, escolhido de Poseidon para ser o dono do pedaço ali. E é interessante porque passou-se muito tempo, várias pessoas começaram a pesquisar se Atlântida era real, se Atlântida não era real, entraram na questão de, principalmente a partir de 1910, 1920 para frente, começaram as expedições arqueológicas, e eles foram descobrindo algumas pistas, alguns cristais, algumas esferas, algumas pirâmides pequenas, os objetos e artefatos, e aí eles foram desenvolvendo várias teorias. Tanto que, em relação à Atlântida, há mais ou menos 6 teorias assim que rolam a respeito da localização. Então, uma delas é que ela estaria enterrada sob o gelo da Antártida, e daí isso seria explicado pela questão da movimentação das placas tectônicas, que teriam alterado o posicionamento do continente, toda aquela questão de deriva continental. Outra teoria é que ela poderia ser localizada naquela região do Triângulo das Bermudas, mas há uma certa controvérsia, porque na verdade ele é um campo que tem uma concentração, uma energia magnética muito forte por causa do núcleo do planeta, então eles suspeitaram que poderia ser ali. Falou também aquela questão de ser a ilha de Santorini, na Grécia. Outra teoria é que ela seria na região ali do deserto do Saara, porque na verdade aquela região era banhada pelos oceanos, e com a questão da deriva,
teve toda a mudança climática ali. Outra teoria, que é uma das mais consideradas, é a questão ali dos pilares de Hércules, ali entre as costas marroquina e espanhola, no Estreito de Gibraltar, ali naquela região. Que naquela área eles descobriram alguns artefatos minimamente suspeitos. E aí uma outra teoria que o pessoal fazia um pouquinho de confusão é na região do Mar Adriático, porque eles descobriram uma estrutura naquela região ali, através de sonar, algumas coisas. E até isso foi recente, foi acho que no início da pandemia, em 2019, 2020, 2021, naquela região ali, que até eu vi a reportagem. Só que na verdade aquela região era um outro continente chamado de Grande Adria, justamente por ser na região do Mar Adriático, então teve essa confusão. E aí tem uma outra teoria também, que é muito aceita pelos ufólogos, que a Atlântida seria, na verdade, uma nave espacial gigantesca, movida a hidropropulsão. Então, o que aconteceu? Por algum motivo, essa civilização super avançada resolveu, não, vamos sair daqui. E acionaram o sistema de hidropropulsão, mandaram o continente inteiro para o espaço e foram embora. E isso bate com uma grande inundação que realmente existiu na Terra, justamente nessa época. Então, querendo ou não, há todas as teorias. E é interessante porque as pessoas às vezes pensam, Atlântida é só um mito, é só uma lenda, mas há muitos estudiosos dedicados que fizeram obras sérias, documentários a respeito disso. Então, até eu separei alguns nomes aqui, que eu já tenho o Colin Wilson, que é um escritor inglês, foi autor de vários livros focados no assunto. Ele tem o David Gibbons, que é um escritor e arqueólogo canadense também, que até, se não me engano, ele participou de uma das últimas expedições naquela região ali do Estreito de Gibraltar. Tem o Ignatius Donnelly, que é um escritor e político norte-americano, que até ele foi autor de um dos livros mais conceituados sobre o tema, que é Atlântida, um mundo antediluviano, que é de 1882, a versão original. Aí a gente tem o Charles Pellegrino, que é cientista, escritor e arqueólogo norte-americano também. E aí tem o Charles Berlitz, que aliás foi uma das minhas referências, que é um linguista, arqueólogo e mergulhador também, que ele escreveu os livros Mistério de Atlântida, de 76, e Atlântida, o Oitavo Continente, de 84. Então, para ver que há sim um estudo sério nisso, várias descobertas arqueológicas foram feitas, mas até hoje não existe um consenso. Então, na verdade, cada um tem a sua versão de Atlântida, no final das contas. Eu acho muito interessante porque essa, de todas que a gente trouxe nesse podcast, é aquela que aparentemente tem mais evidências de que existe, saca? Tanto que tem várias teorias falando sobre possíveis localizações e possíveis questões do que rolou, o que acontecia. Essa é que conta no filme, se eu não me engano, do Aquaman. Isso. Tem aquele... Uma das teorias é essa. Tem a animação Atlantis, o Reino Perdido também, que acho que é... Não sei se é da Disney também. E tem esses dois detalhes interessantes. Entre essas expedições arqueológicas, uma descoberta que eles fizeram, não sei precisar o ano agora, não me lembro de cabeça, mas eles descobriram um livro chamado Picatrix, que na verdade é o primeiro grimórdio de magia e astrologia publicado. Então, o livro realmente existe, é um livro que é um compilado de vários feitiços, várias magias, vários enigmas ali, e justamente ele vai ao encontro da questão ali de alguns dos relatos de Platão e Timócritas, que ele fala por causa do estadista ateniense Solon, mais ou menos ali na época de 360 a.C., que ele fez uma expedição ao Egito e à cidade de Sais. E nessa cidade ele encontrou um sábio lá chamado Sonques de Sais. E esse Sonques passou para ele um relato que há 9.600 anos havia uma cidade, um continente gigantesco, tecnológico, muito avançado, uma frota marítima muito avançada, chamado Atlântida. E esse livro remete a justamente essa mesma época. E aí um outro detalhe interessante, o James Cameron, o autor lá do Titanic, ele fez um documentário focado em Atlântida, tem no Disney Plus, e justamente ele analisa todas essas supostas localizações e ele fala por que cada uma pode ser e cada uma não pode ser. É bem interessante para quem quer conhecer um pouquinho do assunto, super recomendo. Esse era o grande mote da Atlântida, uma tecnologia perdida, sabe? Eles foram condenados a ser submersos por conta de que a ambição deles de alcançar cada vez mais era algo que os deuses até falavam assim, não, queridos, baixa um pouco a bola aí desceu praga para acabar com isso tudo, né? O Martin bebeu da água de Atlântida descaradamente, toda aquela estrutura da ilha lá dos Targaryen, né? É só Atlântida, purinho, né?
Muita tecnologia, muito avanço, muito poder, cataclismo, afunda com tudo. É Atlântida. Mas é também essa mesma ideia, né? Eles mesmos, a própria população dessa cidade não esteve no nível que deveria estar, né? Se deixaram corromper, perderam o status de evolução que deveriam ter para serem dignos da cidade e com isso Uhum. eles foram punidos, né? Então é a mesma proposta assim das outras cidades também de autoevolução. É um negócio tão famoso, tão natural pra gente, que é a história do Superman em Krypton, né? Muita evolução, muito problema e de repente um mundo em cataclismo. É um alerta, né? Fica um alerta para toda a humanidade. Não, se a gente parar para analisar, cada cidade está em um ponto específico. A Atlântida É. fica no fundo das águas. Uhum. A Garta fica debaixo da terra. Tem a Shambhala cidade fica lá em Shambhala cima. fica no céu, Uhum. sabe? É muito legal isso. O Eldorado no meio da floresta. Muito maneiro. Vou falar agora é o mais maneiro, porque é o mais humano, é o mais comum. Vamos falar então? Gente, eu vou falar para vocês do reino de Camelot. Tá? A gente já ficou sabendo aí o que tem embaixo da terra, o que tem acima dos céus. Agora vamos falar o que tem aqui, né, na nossa região mais humana, mais dentro da nossa normalidade. Apesar disso, rapaz, Camelot é uma cidade lendária, porque ninguém jamais descobriu a sua real localização ou se realmente existiu, né? Quem afirma que existiu, afirma veementemente que toda a história é real, né? Camelot é a famosa capital, né, das lendas arturianas, né, do rei Arthur, com a sua famosíssima Távola Redonda. Eu estou na zona de conforto enorme aqui para falar da minha cidade lendária. Com a sua famosíssima Távola Redonda, teve lá os seus cavaleiros, né, que trouxeram para a literatura medieval quase toda, né, referência de honra, desde cavalaria, né, de torneios, de disputa, de intrigas castelares, paixões proibidas, veio muita coisa em cima de Arthur de Camelot, né? E Camelot é a cidade que, de certa forma, tem interface, né, com as cruzadas, até com a própria Jerusalém, né? É o lugar utópico que todos querem chegar, é onde a gente imagina que fica guardado o Santo Graal, né? É onde a Távola Redonda, né, que é aquele sonho, né, da verdadeira democracia, onde todos são iguais, onde todos são ouvidos, não tem uma ponta na mesa, né? A mesa redonda para todo mundo ali ter o mesmo direito. Colocava as espadas assim bonitas assim em cima da mesa, né, para poder debater dos problemas do reino, né, enfrentar os inimigos. Camelot ele traz tudo isso junto. E uma cidade assim, onde, por exemplo, a minha escrita, ela fica muito em contraste, porque da mesma forma que existe a fantasia sombria medieval, existe Camelot, né, que é a fantasia luminosa medieval. É a virtude, né? Não tem prostituição no lugar, não tem fome, não tem pobreza, né? É quase que uma interface com a Jerusalém do Apocalipse na Bíblia, né? A Jerusalém de ouro, a cidade de ouro, que um dia vai vir para acabar com toda a tristeza e todo o sofrimento, onde a justiça prevalece. Eu gosto muito de Camelot. Eu acho Camelot extraordinária, porque ela nos faz trazer uma luz, né? Dar uma iluminada nessa utopia tão gostosa e maravilhosa, que leva a gente lá para Camões, leva a gente em tantas direções interessantes, sabe? Eu gosto muito de imaginar que o Dom Quixote, ele era um cavaleiro que acreditava em Camelot, né? Só assim para ele ter aquela visão de mundo frente a tantas dificuldades, e ele tinha aquele ideal maior, né? Tinha aquela idealização. Camelot é uma cidade muito necessária, né? As crônicas de Arthur em si, elas conversam bastante com a nossa realidade atual, né? Com aquilo que a gente gosta de consumir, né? Tem muita intriga, muita confusão, muito dilema, né? Mas em Camelot a gente pode esperar, né, que as coisas vão dar certo, que o mundo vai ser melhor e que há uma joia, né, de justiça em meio a tudo aquilo que a gente sabe que a estrutura medieval, o cenário medieval traz, né? Existe Camelot para diferenciar. No meu mundo, né, de fantasia, eu tenho muita inspiração em Camelot, principalmente na capital, a humanidade lá, a nova capital, né, a capital natural, que é Triunfos, né, que é onde fica o farol, né, para iluminar, enquanto Camelot tem todos os ideais de justiça associados da mesma forma. Gosto demais de Camelot, meu Deus do céu.
Nossa, toda a mitologia do Rei Arthur é muito simbólica, né? O fato da história dele, da Excalibur, do Santo Graal, que, aliás, eu já faço um jabá do último episódio que nós lançamos aqui na semana passada. Pessoal, se você ainda não ouviu, pode ir lá depois desse episódio ouvir. A gente falou sobre artefatos lendários. Então, falamos sobre Excalibur, falamos sobre o Santo Graal. Até interessante, Ah, olha só, o negócio dos artefatos agora, a cidade lendária, tudo tá ligado, gente. Vocês é pensam que mesmo. pô, Muito maneiro, muito maneiro. Eu acho muito legal em Camelot, porque não se trata só do Arthur e de sua trama, e de suas vitórias, e de sua espada sagrada, e de suas guerras, né? Mas também dá para você desenvolver muita história em cima dos outros cavaleiros, cara. E tem muitas que foram desenvolvidas, né? São histórias muito interessantes. Eu gosto muito que o mercado de jogos, né? Eles trabalharam muito em cima, né, dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Alguns lugares chamam de Távola Sagrada. Os 12 cavaleiros, né, também são chamados assim. É muito importante para a gente ter esse referencial também, entendeu? Como uma cidade lendária, assim, que é inacessível, né, mas é amplamente crível, né, para a humanidade tentar chegar lá, né? E Camelot é um exemplo, né, de baixa fantasia, né? É dentro do nosso mundo, misturado com a nossa história, com Roma, com aquilo tudo aí, com os confrontos, com as cruzadas, né? Tem muita gente hoje em dia que cultua demais Camelot, na maçonaria, em outras ordens. O pessoal usa muito essas simbologias, né? Hoje em dia ainda em seus ritos e celebrações. Com relação a Camelot, sabia que eu achava que Camelot existia, que o rei Arthur que a rainha Elizabeth, até os meus 16 anos, eu achava que a rainha Elizabeth era herdeira direta dele? Te falar que até os 15 anos eu achava isso. Que até aí eu fui bater um super papo com um professor de história e falou: não, Michel, isso é lenda, não existe isso. Isso é uma história. Eu falei, putz, murchei que nem um balão assim. Falei, Até essa questão de Camelot, essa parte mais medieval, uma autora que eu sempre recomendo é Gisele Gonçalves. Inclusive, ela tem uma série de livros chamada Amor e Morte em Camelot. Espetacular. E ela é historiadora também. Então, ela mergulha muito nessa era medieval, nessas questões de Rei Arthur, das lendas ali também. Ela traz uma profundidade aliada à parte científica e história também. É super bacana. eu senti a falta de Camelot, sabe aonde? Naquele filme do. Esqueci o nome do Gerard Butler. Eu falei, não sei se era com ele ou se era com outro, que era Arthur, que era sobre a história do rei Arthur, que era do Arthur, que ele não era um rei, era um soldado, e não tinha Camelot. Acho que eu lembro qual filme que é. Eu não estou lembrado agora, não sei se é o Gerard Butler ou se era. Não lembro, vou lembrar. Não era o Gerard Butler, não. Era o. será que talvez eles tentaram fazer meio um filme inspirado na parte mais histórica? Porque Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. A atriz que fazia a Guinevere, se eu não me engano, era Keira Knightley, o nome. Se não me falha a memória. Mas é um filme péssimo, horrível. Eu fui ver aquilo, nossa, que nojo. Não, não tem a Camelot. Pô, você vê aquele filme antigo, né, Em Busca do Cálice do Santo Graal, pô. E eu acho que muitas dessas cidades, assim, elas têm esse tipo de ideia por trás de ser uma civilização muito avançada, ser uma civilização de paz, ser um lugar ideal onde tu tem que ser muito, 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 assim, elevado acima das outras pessoas para que tu possa alcançar aquilo, né? É uma ideia boa, né, de se pensar, assim, que exista um lugar assim. Esse arquétipo da humanidade é extraordinário. Uma delas você precisa explorar, né, e ir bem fundo para poder encontrar ali os segredos que já estavam no mundo, né? A outra você precisa de uma altíssima elevação espiritual para ter permissão até de ver, né? Quanto mais de entrar. E no Camelot você entra para dentro de si mesmo, né? Você entra dentro da sua humanidade, alcançando virtudes para poder ser merecedor de ser convidado até esse lugar lendário. É muito interessante, o de Deus escolheu muito bem aqui essas estruturas, né? A gente tem céu, tem os subterrâneos, né? E tem a humanidade, né? A terra, a superfície, né? Ficou Sim, muito eu acho que sim, legal, aí ficou né? nós. muito boa a combinação. Ah, não, até em questão do Eldorado, que é o que o povo mais almeja, que é o ouro, os metais preciosos, a ambição do ser humano, e a Atlântida, a questão da evolução da tecnologia. Sabe um lugar que eu nunca sei se ele é real ou se ele existiu ou não, apesar de ter muitos, é Babilônia, né? Assim, a gente tem vestígios, né?
deles, arqueológico, porém, assim, eu não consigo. Eu tento várias vezes descrever como seria esse lugar na minha cabeça, sabe? Que provavelmente existiu, certamente existiu, mas eu fico imaginando o quanto que devia ser bonito. A última referência que eu tenho dela é no livro do Dudu, do Eduardo Spohr, que um anjo destrói a Babilônia, que era aquela visão que eu tenho, muito bonito, todo canos de arrefecimento, uma coisa linda. Sim, sim. Tipo, até cidades mais antigas, às vezes, uma verdadeira sociedade que existia, assim, com um nível de tecnologia bem interessante que existia antes do tempo que a gente conhece hoje, que até hoje não tem explicação, né? No sentido de como um povo naquela época poderia ser tão avançado nesse ponto, até que entra naquelas questões de teorias ufológicas e tudo mais. Sim. Não, essa é outra civilização interessante que entra nessa questão, é Lemúria, né? Porque, segundo as lendas, aquela região ali da Ilha dos Moais de Páscoa são a única coisa ainda visível do que era Lemúria. Aquelas estátuas, né, daquelas cabeças. Tanto que é interessante que todas as estátuas elas são voltadas para dentro da ilha, menos uma, que é voltada para o mar. Tanto que ela é chamada de, acho que o Vigia, se não me engano. Que elas não eram feitas lá, né? E esse lugar na Ilha de Páscoa, ele é íngreme, assim, onde que elas estão, sobe. Realmente, pô, aquilo ali é pesadíssimo. Aí você vai escavando, a parada vai para baixo, assim, ainda tem mais corpo ali. Resumindo, fizeram em outro lugar, que já foram, né, compraram como é que foi talhado, levaram até lá e enterraram, naquela parte íngreme. Então vamos agora para o nosso segundo bloco, que eu quero saber mais sobre as cidades lendárias que vocês abordam nas suas histórias. Aproveita, pessoal, também, e conta um pouco mais sobre os livros de vocês. Bom, os meus livros que são relevantes para esse episódio do podcast são a duologia Iratia, composta por Filhos de Iratia e Heróis de Iratia. É uma duologia inspirada, em parte, em mitologia nórdica, né? Mas ela tem, assim, uma estranha conexão, então, realmente, com a ideia de Shambhala, né? Porque é uma árvore que liga toda a vida no mundo inteiro e ela está sofrendo ataque de uma magia que veio de fora desse mundo. E ela pede ajuda para uma das poucas pessoas que consegue ouvir ela, que é uma pessoa que tem a capacidade de falar com as árvores, porque para outras pessoas as árvores não emitem som nenhum. E essa pessoa é a Teiwa. E aí ela sai, então, nessa jornada para procurar a cidade sagrada onde fica essa árvore, para tentar encontrar uma forma de salvar todo mundo, né? E aí, então, tem um artefato mágico envolvido que ela tem que encontrar, que fica, inclusive, nas ruínas de uma outra cidade antigamente sagrada, que foi destruída e abandonada pelos deuses e morreram todos por causa da ganância. E aí virou só ruínas, onde hoje vivem seres esqueléticos monstruosos, que são os restos das pessoas que morreram e suas almas não puderam ir para o céu porque os deuses não foram buscar. Então elas se deformaram e se transformaram em monstros. E aí, recuperando esse artefato nessa cidade, eles têm que buscar o caminho para a Cidade Sagrada, que é conhecida só como a Cidade Sagrada. E ela é invisível para as pessoas de fora. Tu tem que realmente saber o que tu está procurando, saber como chegar onde tu quer, para conseguir encontrar a Cidade Sagrada, ou então ser levado por uma das pessoas que vive lá, que são os Elfos de Luz. Eles são uma raça que vive só nessa cidade, eles têm uma conexão especial com a Árvore-Mãe, e eles vivem por mais ou menos uns 1000 anos cada um, mas eles não têm alma, então eles não têm acesso à magia que as outras pessoas têm, eles têm uma magia própria. E aí a cidade também é um centro de conhecimento, assim, eles têm grandes bibliotecas que se espalham por vários prédios, eles juntam conhecimento de toda a humanidade do mundo, assim, né, humanidade, elfidade, enfim... Eles juntam todo esse conhecimento, eles juntam formas de cura diferentes, eles têm toda uma evolução deles, mas também, de certa forma, eles perderam algo por isso, né? Eles são pessoas muito
muito sérias, eles têm poucos sentimentos, assim, então é uma troca que eles escolheram fazer em nome de proteger essa árvore e aí ela conseguir eventualmente se recuperar e proteger todo mundo e cuidar de tudo. Pessoal, lembrando que os livros da Amanda estão aqui embaixo também na descrição para você conferir, adquirir e lê-los. Leiam, eles são muito bonitos e eles são ótimos, é uma leitura leve. Eu tenho os 2 autografados, maravilhosos. Beleza, gente, vamos falar um pouquinho mais de Camelot? Então, ó, Camelot tem vários paralelos com a minha escrita, né? Então eu vou falar de Camelot mais um pouquinho e vou começar a mostrar para vocês os paralelos. Além de ser um lugar idealizado, né, para toda a questão da honradez, da cavalaria, né, da proteção dos mais fracos, do próprio cavalheirismo, né, que veio a partir dessas virtudes, dessa inspiração, né, que não se trata apenas de andar de cavalo, né? Tem muito a ver com o próprio cavalheirismo mesmo, com o código dos cavaleiros, né, a lei moral, né? É um berço, né, da influência medieval castelar europeia para gente. É impossível pensar em fantasia medieval, né, principalmente se você estiver trabalhando com realismo terrestre, né, com baixa fantasia, sem pensar no Rei Arthur, em Camelot, na espada lendária, na Excalibur, né? Toda aquela trama. Quando a gente pensa em personagens mais distantes, né? Um São Jorge da vida com a sua lança matando o dragão, a gente acaba misturando tudo, né? No nosso imaginário, né? A gente acaba pensando num São Jorge, até por ser santo, né? Cheio daquelas virtudes também, né? Então conversa com muitas linguagens, né? Jorge lá na Capadócia, né? Acaba indo parar lá em Camelot. Pouco custa se você perguntar na rua se São Jorge era um dos 12 cavaleiros da Távola Redonda, o pessoal fala, era? Claro que era. Eu acho que 80% vai dizer que era. Porque realmente essas histórias conversam muito, né? E se misturam, né? E não podia deixar de ser, né? Porque a gente dá água que a gente bebe é a água que a gente jorra, né? Ela só muda um pouco o sabor, né? Quando atravessa a gente, mas o nosso trabalho é verter na escrita, né? Aquilo que a gente tanto absorveu ao longo da vida inteira. Então, no meu cenário, né, no meu mundo, que é alta fantasia, um mundo totalmente fora da Terra, né, chama-se Novas, existe sim um lugar que proclama ser a Camelot e um lugar que realmente, né, cumpre, né, os valores da Camelot, né, que são os 2 contrapontos de luz verdadeira e de luz vangloriosa que tem no cenário que eu criei. E eles têm muito a ver com essa ideia de Camelot, né? Eu tenho o Império de Vanguardia, né, que é o centro da humanidade, onde o imperador com mão de ferro, né, manipula através da política vários reinos para oprimir tantos outros, né, que não queiram se subjugar a eles culturalmente, com tributos financeiros, né, com servidão, né. Tem esse império, né, que tem uma capital, que é a capital que tem o mesmo nome do império, que é Vanguardia, né. Vanguardia é o jeito que é falado para quem não mora lá, né. Quem mora lá chama de Vanguardia, né. É a pronúncia dos que não são caipira, né. E quem é fora é caipira, é Vanguardia. Que são as terras devastadas, que não eram terras devastadas, né, eram reinos, né, antigos, orgulhosos, e foram sendo devastados dessa forma ardilosa que só a humanidade sabe devastar, né? Através de manipulação política, né? Se fazendo de bonzão, oferecendo a mão, né, em ajuda, enquanto eles próprios manipulavam os mesmos outros aliados de reino, né? Que é a União dos Reinos, que massacrava os povos, né? E de várias formas, inclusive através da religião, através do comércio, não apenas mandando militares. São várias maneiras de opressão. Nós temos a verdadeira Camelot, né? Nós temos a autoproclamada Camelot, que é a vanguardia, onde tudo é limpo, lindo, parece a coisa mais extraordinária do mundo, todo mundo que está lá é muito bem sucedido, o PIB é altíssimo, né? E nós temos a verdadeira Camelot, que é uma antiga vila de pescadores, mas de lá o que aconteceu? Uma antiga vila de pescador com um farolzinho, chamada Vila do Farol, né? E que veio a se tornar o primeiro reino imperial, que chama-se Triunfos do Farol, onde uma linhagem de um caçador, né, que era um caçador normal, que caçava javali, né, matava lobo quando precisava, enfrentar em batalha, ele acaba matando um dragão para vingar a sua vila que foi atacada. E ele é considerado um herói e, por interesse político, ele é elevado, né, a rei daquela vila. Só que a esposa dele era uma comerciante de mão cheia, né? Então começa a fazer tudo, dá muito certo, vai fazendo articulações, aquele negócio do ganha-ganha, né? E ela vai construindo toda uma estrutura nas Terras Devastadas que vão fortalecendo a ideia de Triunfos do Farol. E Triunfos vai se tornando a verdadeira Camelot, né? Onde as pessoas se importam, né?
a linhagem de triunfos, que é o sobrenome, né, da família, né? Eles são chamados de aqueles que se importam, né, pelo povo, né, quando comenta sobre eles, porque muitas e muitas vezes, pela própria prática comercial e pelo caráter, a rainha, né, no caso a esposa do caçador, né, que foi considerado rei, né, ela, por ser comerciante e por ser generosa, ela levava muitas provisões em lugares devastados, oprimidos, né, e fazia negociações. Pegava tecido, pedra preciosa, né, ela não era uma humanitária nesse sentido, né, era uma comerciante que fazia todo mundo querer crescer junto, porque ela teve que ajudar a vila dela a se refazer do zero depois de um ataque de um dragão, né, que devastou com tudo, né. Ela era a filha do feitor da vila, né, do comerciante, do dono dos secos e molhados, né. Então ela já tinha prática comercial. Ele se preocupava, prezava muito a sobrevivência. Então, esta personagem trouxe toda uma estrutura para esse território onde as pessoas queriam ficar por lá, onde as pessoas queriam servir aquela família, queriam se conectar àquele povo, queriam aprender esse negócio de ser virtuoso. Então, aos poucos, né, esse lugar que foi sendo também muito reconhecido por interesse da falsa Camelot, né, que é a vanguardia, foi se tornando uma verdadeira Camelot, né, onde as pessoas encontravam referência de virtude. Eu trabalho muito com o conceito dos pecados capitais, né, como pecados da natureza da humanidade, né. Então, enquanto nas terras devastadas os pecados capitais eles estavam vindo à toda, né, como frutos da guerra, né, como frutos da opressão, em Triunfos você tinha virtudes, que era um negócio desconhecido para as pessoas, né. As virtudes não eram da natureza humana, né, mas elas foram sendo cultivadas, né, e isso cria em Triunfos, né, uma conexão muito profunda com Camelot, porque os heróis, aqueles que têm realmente o chamado para querer, sabe, enfrentar os perversos e se conectar com pessoas que pensam da mesma forma, eles vão indo para Triunfos. Aquele ideal que nós tínhamos aqui no Brasil, né, de quando foi feita a Constituição da República, aquela coisa linda, tudo aquilo ali que está no papel é maravilhoso, é lindíssimo, você fica com vontade de chorar lendo, né, a Constituição. Eles mantiveram, porque é uma fantasia, né, então eu tenho essa liberdade de quebrar um pouco, né, aquilo que aconteceu na nossa realidade, né. Então, eu gosto muito, né, da influência arturiana. Com o passar do tempo, vocês vão perceber na minha saga, né, que agora está no segundo livro, Ventos da Canção, que a corrupção, né, a corrupção moral, ela acaba vindo, né, porque está na natureza, as coisas vão diluindo, né. Eu gosto muito de trabalhar aquela coisa de que tempos pacíficos, né, criam pessoas mais tranquilas, né, e que só os tempos de dificuldade que criam os verdadeiros heróis, né. Então tem essa coisa de onda, né, a coisa vai ondulando, né, que também tem lá, né, na estrutura arturiana, né, tanto que Camelot se torna mítico, inalcançável, inacessível e provavelmente deserto hoje em dia, né, exatamente pela ideia de que as pessoas foram se tornando indignas, né, de estar naquele naquele lugar não só físico, mas também lugar de fala, né, lugar de idealização, né. Então, as semelhanças e a interface que eu tenho em Novas com Camelot, né, arturiana, está em Triunfos do Farol, né. Eu poderia falar de outros lugares interessantíssimos que se conectam com Shambhala, que se conectam com Argata, como eu falei agora há pouco. Eu tenho, né, uma Atlântida, né, no meu cenário, né. A palavra Atlante, né, ela já é domínio público há muito tempo, né, então eu uso o nome Atlântida sem dó nem piedade, né. Eu não chamo a cidade de Atlântida, né, mas Atlante é o nome da natureza dos humanos adaptados para a água, né, que é um humano especial, né, eu chamo de Atlante mesmo, não tô nem aí. E apesar deles se chamarem de Mar Profundo, né, o nome do território. E a superfície eles chamam de Aqua Rasa, né, que eu gosto de usar um pouquinho do espanhol. Eles falam que nós que estamos aqui em cima, nós não estamos fora da água, só é uma água menos densa, né. A gente respira água, né, quando respira oxigênio, né. Então essa é a visão deles. E onde mais? Eldorado? Eldorado eu tenho aí sim, né, eu me perderia demais aqui falando das minhas, homenagens a Eldorado, falando dos elfos, né, mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente, que a gente ainda vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. No livro Sete Cavaleiros de Ogor, da toda a trilogia, tem vários planetas e tem suas cidades com suas peculiaridades, né? Vou falar mais do primeiro livro, que é a Torre, que tá aí na boca para ser lançado. Tem duas cidades em questão. Uma é a Lelt, que é uma cidade que ela fica dentro de um canyon. Toda ela foi construída dentro desse canyon, nas paredes do canyon, e as pessoas transitam entre kamets, que são veículos
que vão de um lado ao outro do Canyon, e foi uma forma dessa civilização encontrou para se esconder lá dentro. E tem uma cena que eu descrevi que é muito bacana, quando você vê de fora do planeta, todo o Canyon iluminado, parece que é uma cicatriz no planeta à noite, que é toda iluminada. A outra também cidade é onde a cidade de Potocana, que fica num deserto, que tem esse nome por causa de um animal que bota ovo no deserto, ele sai, e esse animal Potocana, como a cidade nasceu do deserto, ele também, a cidade se chama Potocana, que tem uma pirâmide enorme, que é o grande museu CT Pratan, né? Entre outros, uma cidade que eu gostei muito de ter criado foi uma cidade chamada Nopsis, que fica num planeta chamado Ocean, que ela fica na palma da mão, de uma mão colossal que sai do oceano. Então toda a cidade fica nessa palma da mão, nos dedos, né? E eles têm como sua principal economia a pesca. Muito show, muito show. E como você disse, o livro está aí prestes a ser lançado. Conta um pouco mais sobre o livro. Você pode falar para a gente datas, onde é que o pessoal vai poder encontrar? Claro, o meu livro está saindo pela Flive. Provavelmente mês que vem já deve estar à venda, tá? Quem quiser ler ele em inglês, já tem no Amazon ele traduzido. E ele é uma série, Os Sete Cavaleiros de Algor, ele é uma série de 3 livros, né? Que é A Torre, Face a Face e Duelos de Destinos. Todos já terminados. Esse ano sai A Torre, ano que vem Face a Face, e em 2027 o Duelo de Destinos. Né? Conta a história de 7 jovens que são abduzidos por uma galáxia chamada Irione, que lá eles descobrem que são a reencarnação de 7 cavaleiros que morreram há mais ou menos 20 anos, e que a morte deles deu origem a um império. Então eles têm que começar a investigar quem foi que matou eles, tentar, junto com isso, derrubar esse império. Mas a culpa tudo vai indicando que a culpa cai sobre um deles, até o desenrolar no 3º livro. Muito show, muito show. Enquanto isso, o pessoal pode seguir você no Instagram, não é? É a sua principal rede social, né, Michel? Me seguir lá, olha, os7_cavaleiros.oficial, tá bom? Lá tem as artes do seu Ivan Souza, tá? As animações da dona Silvia Punhol. Quem quiser, fica à vontade lá para curtir. A gente já tá, acho que a gente já chegou aos 2.000 seguidores. Pessoal, lembrando que todas as obras e perfis dos autores citados aqui nesse podcast estão disponíveis aqui embaixo na descrição para você clicar, seguir, acompanhar e também adquirir os livros. Os meus livros de Atlântida, na verdade, eles são uma série programada para 9 livros. Inicialmente era um projeto para 1 livro, mas como eu quis entrar em várias abordagens, vários temas, várias teorias, várias lendas, vários mitos, acabou virando uma mega série, tá? Totalmente planejada, com timeline, roteiro, tudo certinho. Então, o que eu tenho lançado hoje é o primeiro livro, que é Cavaleiro da Água, e o segundo livro, que é A Semente de Warlock. E basicamente, com o próprio nome da saga, a minha principal cidade é a cidade de Atlântida. E aí entra na questão de como a Atlântida é algo muito abstrato, eu coloquei a minha versão do que eu imagino ser Atlântida. E aí eu até peguei um gancho de uma frase que o Thor fala no primeiro filme dele, que na verdade magia é uma tecnologia não compreendida. Então eu parti desse ponto para desenvolver a cidade de Atlântida, que na verdade ela é baseada nos 4 elementos, água, fogo, terra e ar, e através da manipulação desses elementos eles desenvolvem toda a estrutura de Atlântida, eles têm todo um sistema de gestão. Mantive a proposta dos 10 territórios ali baseados no mito ali de Poseidon e de Atlas comandando a Atlântida. Desenvolvi toda uma história, e na verdade essa cidade de Atlântida, ela é uma das cidades. Eu começo a história em Londres, para ter aquele pezinho no chão, para começar com um lugar real mesmo, que nós já estamos acostumados, e depois eu parto para esse mundo de fantasia de Atlântida, que a história basicamente os 2 protagonistas, o Eric e a Gracie, eles são filhos de casais arqueólogos, que justamente partem em uma exposição em busca do paradeiro de Atlântida e desaparecem misteriosamente. Eles acabam deixando pistas para os filhos, eles descobrem essas pistas, começam a juntar as peças e acabam indo parar em Atlântida em um certo ponto da história. E no meio disso tudo, há um grande vilão, que é o primeiro vilão da saga, posto a tudo para pedir eles de descobrirem, e também ele está atrás de um artefato mágico e místico,
super poderoso que ele pretende pegar o artefato para si e comandar todo mundo. Então, tem muita perseguição, muita ação, muita aventura. Na cidade de Atlântida, eu peguei bastante aquela questão de criaturas mágicas, como dragões, fadas, vários outros seres místicos também. Tem bastante elementos assim de fantasia, sempre com um pezinho no chão. E onde o pessoal pode acompanhar, encontrar os seus livros? Então, o primeiro livro, O Cavaleiro da Água, eu encerrei o contrato com a editora e estou trabalhando em uma segunda edição dele como autor independente. Talvez no final deste ano ou início do ano que vem eu já esteja lançando, mas quem tiver interesse em conhecer dele já a história, eu tenho exemplares comigo, então quem quiser pegar diretamente com o autor, já ganha autografado, já ganha um brindezinho junto. O segundo livro ele está à venda pela editora Viseu, e também pelos sites da Amazon, Americano, Submarino, Apple Books, Google Store. Então, tem lá esses livros, tanto na versão física quanto na versão em e-book. Então, o pessoal que tenha curiosidade, corre lá e não perca a aventura. Show! E sua principal rede social é o Instagram? Isso, o Instagram é o @AngelisMorse. No Instagram, além do divulgar os livros, eu faço muita resenha de livros de autores nacionais. Então, já me interessei pelo livro do Michel aí, para ser um dos próximos da lista. Então, eu sempre... Mando qualquer coisa, eu mando para você. Eu sempre gosto de apoiar os autores nacionais, principalmente o pessoal que está fora dos holofotes. Nós sabemos o quanto é difícil chegar no nosso público, fazer as nossas obras serem conhecidas. Então, eu sempre faço esse bate-bola com os autores aí para divulgar também. Então vamos encaminhar para o nosso último bloco, pessoal. Eu já tenho que agradecer vocês por terem participado do nosso podcast. Foi um assunto bem legal, dá para a gente falar sobre horas a fio aí, falar sobre as semelhanças, sobre o que entrega a nossa história como humanidade, os nossos desejos e tudo mais. Pano para a manga para quem sabe outros episódios do podcast, que tem muito assunto para a gente desenvolver nisso também. E agora é o momento de vocês falarem aí para a audiência os seus projetos atuais, aquilo que vocês podem contar um pouquinho sobre os projetos futuros e onde eles podem encontrar você e os seus livros. Então, meu projeto atual, agora dando uma folguinha assim das cidades místicas, é uma baixa fantasia, se chama Irmã Raposa. E é uma fantasia com slice of life, então é uma coisa assim mais tranquila, mais de dar quentinho no coração, assim, para você ler e ficar tranquilinha, assim, não chorar talvez um pouco com as desgraças que acontecem, mas não tem grandes aventuras, não tem grandes jornadas, mas tem a jornada das personagens, assim, em busca do propósito delas, da felicidade delas, de relacionamentos que não se esvaiam com o tempo. É uma fantasia, assim, mais como é que eles chamam? Cozy, né? Que é aquele termo que o pessoal tem usado bastante, assim. É uma história de duas irmãs, elas são kitsunés, e elas vivem, então, por muito tempo. E elas são criadas por seres humanos. Então, todas as pessoas que elas conhecem e amam, elas, infelizmente, têm que ver morrer. E aí elas vão passando pelos anos e tu vai acompanhando a evolução delas como raposas, como pessoas. É basicamente essa história, assim, delas duas, sobre o relacionamento das duas uma com a outra, sobre essa dependência que se gera por elas serem a única pessoa uma da outra que não vai morrer tão cedo. É um projeto que está planejado para lançar no ano que vem, se possível, se der tudo certo, que vai ser lançado na Bienal do ano que vem, em São Paulo, também pela editora Flive. Quem quiser acompanhar para saber mais a respeito desse projeto ou saber mais sobre a duologia Iratia, meu perfil no Instagram e no TikTok é @amanda.dimers. E eu mantenho sempre atualizado lá todo. E tem também um grupo de leitores no WhatsApp, que é pequenininho, mas a gente se gosta muito. E aí, quem quiser entrar, conversar a respeito, ficar sabendo das novidades, ver artes exclusivas, tudo, pode mandar uma mensagem no meu Instagram ou no meu TikTok, que eu mando o link do grupo. E é isso aí, gente. Muito obrigada por me receberem hoje no podcast. Estava muito divertido. Amanda, muito show, muito show. Nossa, quero muito. Tô nessa fase de ler coisas mais confortáveis depois de traumas lendo no suspense. Eu quero uma coisa mais tipo, vem aí. Bom, queria mandar um abraço para todo mundo da Nicho Literário aí, o pessoal muito legal, tá? Eu conheço muito bem a Michelle, que escreveu um livro comigo. Quem quiser, aí o Sete Cavaleiros de Algor vai começar a sua jornada pela Flive. Esse ano, 2025, vai sair Sete Cavaleiros de Algor, A Torre, tá bom? Tem meus outros livros, que é o
chamado Encontro Marcado com o Diabo. São contos de pessoas que encontram com o tinhoso, com mochila de criança e não se dão muito bem. É muito interessante. Tem a Michelle, o Odilon, outros participantes. Tá? E espero encontrar todos vocês na Bienal do Rio de Janeiro. A gente vai estar lá, tá? Vou dar um abraço em todos. E é isso. Sigam lá, Michel, os 7 cavaleiros ponto oficial. Então, pessoal, foi uma honra participar aqui desse podcast da Nicho Literário, Super Bruno, que eu sou fã há muito tempo, que eu admiro pra caramba. E os livros, só reforçando, o primeiro livro, de Atlântida, do Cavaleiro da Água, ele, no momento, está sendo trabalhado em uma segunda edição, mas se você já tem curiosidade de conhecer a história, já está louco para saber mais sobre a Atlântida, pode falar comigo no Instagram, manda mensagem ali que eu mando pelos correios, livro com autografado, com marcador de página, brindezinho, num capricho para vocês. Segundo livro está disponível pelo site da editora Viseu e também na Amazon e outras plataformas. E também na Amazon eu tenho um livro chamado A Menina e o Violino Encantado, que é mais para um público infantil e infanto-juvenil, também na linha de aventura e fantasia. Então, o pessoal vai lá, pode conferir a história, que é super bacana também. E aproveitando o gancho do Michel sobre a Bienal, o ilustrador que é meu parceiro na saga de Atlântida, o Victor Cristo, ele estará na Bienal, lançando o primeiro livro dele, que é o Artbook. É um livro que traz todas as várias ilustrações de personagens que ele fez, a história desses personagens, e uma música vinculada à criação de cada personagem, que é uma metodologia que ele trabalha que é super bacana. Então ele estará no stand da editora Serpentini. O pessoal que também quiser conversar sobre a saga de Atlântida, pode falar com ele lá, que isso é super bacana, super receptivo, vai conversar com vocês também. E já aproveito para prestigiar esse lançamento dele, que é top demais. Eu já tive um spoiler do livro e é muito bacana. Tanto para quem é ilustrador quanto para quem curte ilustração. E essa linha de anime, mangá também, tokusatsu, show de bola. Então vão lá, dão uma prestigiada nele e super bacana. Muito obrigado mesmo por você ter dedicado um tempo, né, da sua atenção, do seu dia a dia, da sua rotina para poder ouvir o nosso podcast. É muito importante para a gente apresentar para você o conteúdo com a melhor qualidade possível. A Nicho Literário é uma plataforma de autores que se reúne com esse objetivo da gente transcender, né, um pouco todo esse relacionamento, né, que às vezes é tão distante entre o leitor e o autor, e a gente simplesmente leva isso de boa, né? Nós temos entre o nosso grupo tudo quanto é tipo, em tudo quanto é fase, né, de autores, né? Mas nosso tratamento é sempre esse, sempre buscando de uma forma bem leve, descontraída, trazer um profissionalismo aqui no conteúdo para que vocês possam curtir, né, e isso ir preenchendo, né, toda essa imersão que hoje em dia existe nessa quarta revolução industrial da literatura, né, no relacionamento autor-leitor, né? Nós queremos fazer parte disso, queremos fazer parte do seu dia a dia. E na Bienal agora do Rio, daqui a 2 semanas, eu vou estar lançando o meu segundo livro da minha série Permanência Triunfante. Eu vou estar lançando o Ventos da Canção, o esperado da galera, o queridinho, que é o livro que traz, né, respostas para muitas perguntas que ficaram em abertos no primeiro livro, que é o Triunfos, né, que apresenta essa cidade que tem interface com Camelot. E a gente vai ver o desfecho de muitos acontecimentos e o início da jornada do segundo, né, rei a ser apresentado, né, que é o, até então, príncipe Oliver Triunfos, esse fofo, que vai vir com toda a sua trajetória, sua pegada, sua jornada, num tempo pós-guerra, né, contra inimigos bem perigosos, bem complicadinhos e que vão colocar a virtude dele à prova, né. Vou estar lá no stand autoral 11, né, lá onde vão ficar os autores independentes. Eu tive a honra de ser autor convidado da Bienal do Rio pela curadoria e vou estar lá todos os dias com o meu lançamento e outros livros ao qual eu participo como escritor, como autor, tanto pela Cartola quanto pelo nosso grupo, que é o Triunfos, né, a qual eu prestei o nome do livro para o nosso grupo, que hoje em dia já somos mais de 500 autores, né, envolvidos com o grupo. A gente costuma dizer que nós somos um grupo de WhatsApp que publica livro, né? Porque é tudo tão descontraído, tão independente, que a gente é bem tranquilo em relação a isso. Vamos estar lá com nossas obras, vou estar lá com nossas obras e também com o lançamento de Ventos da Canção, que promete mostrar para vocês um pouquinho mais, né, de por que Triunfos pleiteia, né, ser um dos herdeiros literários de Camelot, de Arthur, né? Porque que lá ainda é uma terra de heróis, né? Onde
Você ainda pode ver o bem prevalecendo contra o mal, apesar de todo o preço, de todo o perrengue e todas as dificuldades que isso custa, tá bom? Te espero lá, aparece lá para dar um abraço na gente. O meu nome vai estar lá grandão, lá Edu Ravalei, e vai ter um farol gigante colorido lá para você poder me localizar facilmente, tá bom? E vai ter um dia que eu vou estar com a camisa da Nicho, ó, igual aquele logo ali atrás. Muito chique, muito louco, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado. Lembrando que nós temos novos episódios toda segunda-feira, na parte da manhã, aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Então, se inscreva para não perder novos episódios. A gente conversa, então, na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Te digo mais, se você que está vendo esse podcast aparecer lá no stand para poder querer um livro, você fala assim, eu te vi na Nicho Literário. Usa o código Nicho que você vai ganhar um brinde especial, só para você, tá bom? Tchau, galera. Achei muito chique. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, grande abraço. Um abraço.